Uma criança de apenas 5 anos conseguiu parar o mundo inteiro com uma única pergunta, e o que ela disse sobre o cantor Leonardo deixou milhões de brasileiros em lágrimas. Antes de embarcarmos nessa história incrível, se inscreva no canal, curta esse vídeo e comente de onde está vendo esse vídeo. O sol ainda nem havia tocado completamente a janela quando o cheiro de café fresco invadiu a cozinha silenciosa. Elon Musk, de camiseta desbotada e chinelos gastos, mexia o açúcar distraidamente, enquanto o pequeno X, seu filho de 5 anos, deslizava carrinhos pelo chão de mármore. Tudo parecia mais um começo de dia comum, quase tedioso. 8QSM. Levantar os olhos. O menino lançou uma pergunta que rasgaria aquele silêncio como um raio numa madrugada sem nuvens. O que veio a seguir foi simplesmente o início de uma história emocionante. Pai, por que você não ajuda as crianças pobres como o cantor Leonardo faz? A frase ecoou como se tivesse sido tirada de um filme. Elon parou o movimento da colher. No ar, como se o tempo tivesse travado por alguns segundos, acostumado a perguntas sobre foguetes e Marte, essa o deixou vulnerável, desarmado. Era uma dúvida pura, direta, sem filtros, e carregada de uma força emocional surpreendente. Ali naquela cozinha iluminada por uma luz tímida, começava algo muito maior. A cozinha antes pacata tornou-se o palco de um suspense interno, silencioso. Elon encarava o filho como quem vê um espelho que mostra mais do que a imagem. Revelava falhas, omissões, verdades escondidas atrás de uma rotina poderosa. E X não tinha ideia do furacão que tinha provocado. Continuava a brincar, cantarolando baixinho uma melodia em português que aprendera recentemente. Aquilo tudo tinha uma aura misteriosa, quase como se o universo estivesse preparando o próximo capítulo de uma história cativante. Era um daqueles momentos em que o destino parece sussurrar ao pé do ouvido. Elon, conhecido por mover mundos com ideias e algoritmos, se via agora travado por uma pergunta feita com o coração. Era como se estivesse diante de um código impossível de decifrar. Uma simples pergunta infantil, mas carregada de um significado que ia além de qualquer cálculo de rentabilidade ou engenharia. E assim, o improvável começou a se desenhar na vida do homem mais futurista do planeta. Austin, com seus dias calmos e céu limpo, escondia naquele momento o nascimento de uma narrativa incrível. Era como uma novela da vida real se iniciando, com um protagonista poderoso e um coprotagonista inocente, porém impactante. A ligação entre eles era óbvia, mas o que viria a partir dessa pergunta era totalmente imprevisível. Suspense e emoção passavam a ser ingredientes daquele café da manhã, agora eternizado na memória. E X, com seus olhinhos curiosos, nem imaginava o que tinha acabado de começar. Os pensamentos de Elon começaram a girar como turbinas de um foguete prestes a decolar. Quem é Leonardo? Pensava, enquanto ainda tentava digerir aquela frase. O nome soava distante, quase fora do seu radar, mas o impacto da questão o perseguiria pelo resto do dia menos e da vida. Era o início de uma reviravolta interna, um conflito íntimo que nenhuma reunião da Tesla ou da SpaceX tinha provocado até então. Enquanto o mundo seguia seu ritmo acelerado, naquela casa em Austin algo sutil e profundo estava mudando. O menino brincava de super-hero, mas já era um na vida real, sem saber. Aquela pergunta mexia com os alicerces de um dos homens mais influentes do planeta. E se para muitos um café da manhã é apenas o começo do dia, para Elon, aquele foi o começo de uma transformação com sabor de história emocionante, cheia de emoção e surpresa. E o mais curioso, tudo isso tinha começado com uma música tocada no celular da babá. Uma melodia sertaneja vinda de terras distantes, com letras sobre infância, luta e gratidão. Uma ponte invisível estava sendo construída ali, ligando corações e realidades completamente diferentes. E sem que ninguém percebesse, o roteiro dessa história incrível já estava sendo escrito cena por cena. Papai, por que você não ajuda as crianças pobres como o cantor brasileiro Leonardo faz? Essa frase se repetia como um eco. Incômodo na mente de Elon, ele tentava voltar à sua rotina, responder e-mails, revisar relatórios da Tesla, mas nada surtia efeito. Aquela pergunta simples carregava uma força descomunal, como se o universo tivesse usado a voz de X para entregar um aviso. Era o tipo de pergunta que ninguém espera ouvir, ainda mais vinda de um filho de 5 anos. Uma mistura de emoção, surpresa e suspense começou a tomar conta. Ele, que havia respondido a jornalistas, cientistas e investidores com a frieza de um estrategista imbatível, agora se via calado por uma criança. Era cativante, até poético. Aquilo mexia num lugar que há tempos ele não visitava, o da empatia crua. Sem racionalizações. Como esse garoto ouviu falar de Leonardo? E por que isso mexeu tanto com ele? Pensava, enquanto revia mentalmente cada detalhe da manhã. Mas, no fundo ele já sabia. Algo ali precisava de atenção imediata. Em vez de ignorar, ela resolveu ouvir,
de verdade. Deixou os gráficos de lado, se sentou no chão ao lado do filho e repetiu com calma: Filho, quem é o Leonardo? Express. Com um brilho nos olhos, ele canta e ajuda as crianças que não têm nada. Igual as que eu vi no vídeo. A resposta direta e honesta fez algo mudar dentro de Alan. Era como se uma janela se abrisse dentro dele, e o mundo lá fora passasse a ter cores diferentes. Essa foi a primeira vez que X falou com tanta firmeza sobre algo além de brinquedos ou foguetes, e isso deixou tudo ainda mais intrigante. Era incrível pensar que uma referência brasileira pudesse tocar o coração de uma criança nos Estados Unidos dessa forma. Não era só admiração infantil, era conexão genuína. E ali naquele carpete entre bonecos do Homem de Ferro e uma nave de brinquedo, Alan começou a considerar: será que estou ensinando as coisas certas ao meu filho? Aquela pergunta tinha um peso diferente, como se viesse com um código oculto, uma senha para algo muito maior. E Alan, tão acostumado a buscar vida em outros planetas, se deu conta de que talvez estivesse esquecendo das vidas aqui mesmo. Neste planeta, foi um baque. A mente de engenheiro não conseguia mais silenciar o coração de pai. Estava claro, havia um chamado ali, um enigma envolto em emoção e suspense, esperando ser decifrado. Durante o jantar, o assunto voltou. Extessen, uma casinha com crianças felizes, e disse: essas são as crianças que o Leonardo ajuda. A babá me mostrou no celular. Alan, pela primeira vez em muito tempo, perdeu o apetite. A história estava ganhando forma. E mais ainda, ganhava o centro da atenção na sua casa. Era como se tudo ao redor, reuniões, lançamentos, foguetes, de repente parecesse pequeno. Uma nova missão nascia ali, com cheiro de arroz com feijão e afeto. Ele passou a madrugada em claro, olhando para o teto, estava inquieto. Aquela história emocionante não saía da cabeça. Procurou no Google por Leonardo, cantor brasileiro, crianças, e foi surpreendido com o que encontrou: um mar de relatos, vídeos amadores, depoimentos tocantes. O tal cantor era mais do que um artista menos. Era um verdadeiro agente de transformação, daqueles que agem no silêncio e ainda assim mudam destinos. E a ficha caiu. Como eu nunca ouvi falar dele antes, foi nesse instante que a pergunta de X deixou de ser apenas uma curiosidade infantil. Tornou-se um divisor de águas, e como todo bom enredo cativante, a vida estava prestes a dar mais um giro. O coração de Alan estava em alerta. A cabeça já fazia planos, e no meio disso tudo, o olhar inocente de um filho de 5 anos guiava um dos homens mais poderosos do mundo por um caminho que ele jamais esperaria trilhar. Leonardo não era apenas um cantor sertanejo. Ele era um sobrevivente de uma infância dura, marcada por chão de terra batida, pão com açúcar e a força de uma mãe que não desistia. Em uma entrevista antiga, quase esquecida pela mídia, ele narrou com lágrimas nos olhos como lavava garrafas para ajudar em casa, mas o que mais chamou atenção foi sua fala simples e poderosa. Nunca fiz nada esperando aplauso. Faço porque sei como dói não ter nada. Era uma história emocionante, impossível de ignorar. Vai um trecho dessa entrevista no celular da babá, com legenda automática e tudo, e mesmo sem entender todas as palavras, entendeu a essência. Crianças como ele, mas sem brinquedos, sem escola, sem comida. Um menino com coração puro captou o que muitos adultos ignoram: o valor do gesto silencioso. Leonardo, com seu jeito simples, tinha se tornado um herói improvável na imaginação daquele garotinho. E isso foi simplesmente cativante. O vídeo mostrava Leonardo abraçando crianças em comunidades do interior, entregando material escolar e organizando refeições com arroz, feijão e frango. Nada de flashes, nada de... Aquilo não era propaganda a menos, era humanidade em estado bruto. A cada cena X fazia perguntas. Ele conhece todas essas crianças? Ele também era pobre assim? Ele ficou triste quando era pequeno? A babá respondia com o coração. E Alan, ouvindo ao longe, só se calava. O impacto era forte demais. O contraste não podia ser maior. Enquanto Alan lançava satélites no espaço, Leonardo lançava esperança em vilarejos esquecidos. E isso mexia com algo dentro do pequeno X, que sempre escutou sobre missões, impacto global e inovação. Mas agora, via um novo tipo de missão: salvar sonhos de crianças que não tinham nem sequer onde dormir. Era uma nova narrativa se formando, repleta de emoção e surpresa menos e o melhor: real. Naquela noite, X dormiu com o celular na mão, abraçado ao vídeo pausado do Leonardo cantando Pense em Mim para um grupo de crianças num colégio improvisado. Era como se ele tivesse descoberto um super-herói de carne e osso. Alan, do corredor, observava a cena em silêncio. Aquilo era mais poderoso que qualquer documentário de impacto social que ele já financiara. Era sentimento bruto, sem roteiros. Uma história emocionante que o puxava para dentro, linha por linha. Leonardo nunca se apresentou como exemplo.
Pelo contrário, fugia dos holofotes quando o assunto era filantropia. Ele mesmo dizia: ajudar em silêncio é o que mais faz sentido para mim. Mas o mundo digital, com seus caminhos misteriosos, fez essa história chegar até quem menos se esperava, o filho de Elon Musk. E como num roteiro surpreendente, essa conexão inusitada começou a gerar mudanças profundas. Era como assistir ao destino escrevendo em tempo real. X começou a perguntar sobre o Brasil. Quis saber se as crianças tinham internet, se gostavam de dinossauros, se comiam hambúrguer. Perguntas simples, mas carregadas de empatia. Era a forma dele de se aproximar, de entender. Elon assistia tudo sem saber como reagir, menos acostumado a prever movimentos. Agora, era ele quem estava sendo guiado por uma força invisível. E essa força tinha nome, sotaque sertanejo e um coração imenso. E assim, Leonardo, um homem acostumado a palcos de chão batido e vozes afinadas pelo sofrimento, tornava-se a ponte entre dois mundos improváveis. O sertanejo brasileiro. Tocava um garoto bilíngue em Austin, Texas, e o que começou com uma simples entrevista se transformaria em uma história cativante, cheia de emoção, suspense e reviravoltas que ninguém ousaria prever. A babá brasileira Mariana era mais que uma funcionária na casa dos Musk, menos. Ela era a ponte invisível entre dois mundos. Natural de Goiás, cresceu ouvindo as modas de viola de Leonardo e levava no celular uma playlist que misturava saudade, esperança e raiz. Durante os momentos de descanso com X, cantava baixinho Talismã, enquanto ele brincava com blocos de montar. Certa tarde, X perguntou: o que essa música quer dizer? Mariana sorriu e disse: fala de amor que dura mesmo quando tudo parece impossível. Aquilo ficou na cabecinha dele. Dias depois, com o celular em mãos, ela mostrou um vídeo de Leonardo num galpão no interior de Minas, cantando para crianças com olhos brilhantes e pés descalços. X assistiu calado, sem piscar, como se estivesse vendo um filme de super-herói. Perguntou de onde eram aquelas crianças, por que pareciam tão felizes com tão pouco. Mariana explicou: elas têm pouco, mas têm o Leonardo que o não deixa elas esquecerem que são importantes. A emoção se instalou ali, sem aviso, cativante como um abraço inesperado. Curioso, X começou a pedir mais vídeos. Queria ver onde Leonardo morava, o que ele comia, o que fazia quando não estava no palco. Mariana explicou que Leonardo viajava muito, mas sempre voltava para ajudar. Contava histórias reais, como a da menina que só conseguiu estudar porque ele pagou o ônibus escolar, ou do menino que chorou porque ganhou o primeiro par de tênis da vida. X escutava como quem ouve um conto de fadas com suspense. Só que era tudo verdade e, aos poucos, Leonardo se tornava uma figura quase mitológica no imaginário de X. Não era um homem com microfone, era alguém que fazia mágica com gestos simples. E isso começou a criar um contraste na mente do menino. Por que meu pai, que faz foguetes e tem tanto dinheiro, nunca faz isso também? Ele pensava, sem saber que sua pergunta inocente já tinha iniciado um efeito dominó. Uma história emocionante estava se formando em silêncio. X passou a desenhar Leonardo em suas folhinhas de papel, sempre cercado de crianças sorrindo. Certa vez, ao terminar um rabisco, entregou para ela dizendo: esse é o homem que ajuda as crianças. O desenho ficou sobre a mesa do escritório por dias. Ela olhava de tempos em tempos, sem saber como responder. Aquilo era mais que um desenho infantil. Era uma provocação emocional. Um lembrete constante de que o mundo precisava de mais Leonardos. E mais X. Mariana notou o impacto. E em um impulso contou a ela mais sobre o cantor. Falou da simplicidade, da humildade, da força das ações dele. Ele não espera reconhecimento. Só faz porque sente que é certo, disse ela com olhos marejados. Ela não ouviu tudo em silêncio, mexendo distraidamente no copo de água. Pela primeira vez em muito tempo não estava pensando em lucros ou lançamento de produtos. Estava absorvendo uma história humana. E isso o desarmou. Naquela noite, X pediu para dormir ouvindo Leonardo. Mariana colocou "não aprendi a dizer adeus" e o garoto fechou os olhos em paz. Elon ficou na porta, parado, escutando a melodia que atravessava culturas e fronteiras. O som da viola parecia carregar mais que acordes, menos carregava um chamado, uma emoção crescente, um sentimento impossível de ignorar. Era o tipo de conexão que nenhum algoritmo poderia prever. E era só o começo, de forma sutil, quase mágica. A história daquele cantor sertanejo havia encontrado um lugar no coração do filho de um dos homens mais poderosos do mundo. E como em toda história cativante, o próximo capítulo prometia reviravoltas que ninguém conseguiria prever. Elon sempre teve respostas rápidas para quase tudo. Lançamentos, falhas técnicas, negociações de bilhões, mas aquela pergunta, simples, do filho continuava ecoando como um fantasma gentil. Sentado em sua poltrona favorita com o tablet no colo, o pesquisa Leonardo, cantor brasileiro crianças. A tela se encheu de vídeos com pouca qualidade, mas com uma força inacreditável.
Eram imagens cruas, emocionantes, com um tipo de verdade que nenhuma campanha de marketing conseguiria fabricar. Assisti um vídeo onde Leonardo chorava enquanto distribuía brinquedos numa comunidade. Outro, em que ele cantava enquanto uma senhora segurava firme sua mão, dizendo: "Você mudou a nossa vila." Ela apertou o play, o pause, o replay menos queria entender de onde vinha aquela conexão. Era como se tivesse descoberto uma frequência emocional desconhecida. Aquilo era cativante e ao mesmo tempo desconcertante. Afinal, o que aquele homem simples tinha que tantos milionários não tinham? Sem pensar muito, Ellen fez o que sabia. Tuitou, mas dessa vez não era sobre tecnologia, imposto automóvel ou colonizar Marte. Escreveu: "Hoje meu filho de 5 anos me ensinou algo sobre humanidade. Pesquisem sobre Leonardo, cantor do Brasil. Vale a lição." A publicação viralizou em minutos, comentários surgiram do mundo inteiro. Brasileiros emocionados, americanos curiosos, e até fãs de Leonardo surpresos por vê-lo mencionado. Por Elon Musk, o tweet virou manchete. Portais noticiavam: "Filho de Elon Musk emociona o pai com perguntas sobre cantor brasileiro." O nome de Leonardo voltou aos trending topics, depois de anos afastado da mídia. O Brasil inteiro ficou com o coração aquecido. E Elon? Ele apenas olhava para o filho e sorria, sem saber exatamente onde isso iria dar. Era um suspense gostoso, daqueles que se desenrolam aos poucos. Como os capítulos de uma novela boa, no meio da confusão digital, ela recebeu uma mensagem de um jornalista brasileiro: "Queremos te contar mais sobre o trabalho de Leonardo, você tem 1 minuto?" Pela primeira vez em anos, ele respondeu um desconhecido com um simples sim. Durante a conversa, ficou sabendo de ações que sequer apareciam nos vídeos. Hospitais pequenos financiados anonimamente, prédios escolares erguidos com dinheiro, próprio famílias inteiras sustentadas sem que ninguém soubesse. Isso era incrível. Naquela noite, Ellen chamou Mariana, a babá, e agradeceu. "Você trouxe algo importante para dentro da minha casa. Obrigado." Ela sorriu tímida, com os olhos brilhando de emoção. X, escutando de longe, gritou: "Pai, a gente pode ajudar também?" Ela apenas disse: "Acho que sim, filho." Que chegou a hora. Era como se as peças de um quebra-cabeça estivessem se encaixando, e o mais curioso era X quem estava montando o quadro. O poderoso empresário começou a fazer perguntas que ninguém esperava. Quanto custa alimentar uma escola rural por um mês? Quantas crianças cabem numa sala com estrutura básica? Não eram perguntas para investidores. Eram para entender de verdade, e tudo isso motivado por uma única frase vinda de um menino de 5 anos. Uma história emocionante com camadas de surpresa e humanidade que ninguém teria roteirizado melhor. Ali, no coração de Austin, Elon Musk se sentia pequeno diante de algo grande. Não era sobre foguetes e sim sobre Rise, sobre conexão, sobre olhar para o outro. E enquanto o mundo discutia o tweet, ele já planejava seu próximo movimento, um gesto que mudaria vidas, inclusive a dele próprio. Ellen passou a madrugada, navegando por links, vídeos, fóruns e até grupos de fãs brasileiros no Facebook. Cada clique revelava um detalhe novo, uma história ainda mais emocionante. Leonardo não era um ídolo midiático. Era um anjo disfarçado de cantor. Escolas com o próprio dinheiro. Arcou com cirurgias de crianças desconhecidas e nunca aceitou colocar o nome dele nas placas. Era um verdadeiro fantasma do bem, operando com discrição e um coração gigante. Um dos relatos que mais tocou Ellen foi o de uma menina chamada Julia, que vivia numa comunidade sem energia elétrica. Leonardo pagava os estudos dela desde os 6 anos e nunca contou isso para ninguém. A garota hoje é professora e ajuda outras crianças. "Ele me salvou sem me conhecer", dizia ela no vídeo. Ellen, acostumado a lidar com grandes números, pela primeira vez enxergava a grandeza em algo que não cabia em uma planilha. Era cativante a cada nova descoberta. O empresário se surpreendia mais. Como alguém pode fazer tanto sem nunca buscar fama? Ele se perguntava. Era um comportamento completamente fora da curva, principalmente num mundo obcecado por validação. Ellen estava admirado, quase fascinado, e no fundo uma inquietação crescia. Será que eu estou fazendo o suficiente com tudo que tenho? A pergunta de X voltava à cena. Agora, ainda mais poderosa, decidiu assistir a um documentário caseiro feito por um fã. Eram imagens tremidas, mas cheias de vida. Leonardo entregando sopas durante enchentes, cantando para crianças com câncer, sentando no chão com famílias em barracos de lona. Não havia produção nem luz ideal, mas havia verdade. E para Ellen, acostumado com apresentações de impacto visual, aquilo foi um choque de realidade. O conteúdo era cru, mas a emoção era sofisticada. No meio disso tudo, Ellen fez algo inusitado. Ligou para seu assessor e pediu que localizasse Leonardo.
Quero conhecê-lo. Em silêncio, nada de imprensa. O pedido surpreendeu a equipe, mas foi obedecido. Ele não queria manchetes. Queria conexão. Começava a nascer dentro dele algo que há muito tempo estava adormecido. Compaixão genuína. A história emocionante do sertanejo brasileiro estava moldando um novo Alan, menos mais humano, mais sensível, mais consciente. Nos dias seguintes, Musk trocou reuniões por ligações com organizações não governamentais brasileiras. Queria entender o tamanho do problema. Ouviu histórias de fome, abandono, miséria, menos realidades tão distantes do seu universo tecnológico. E ao final de cada ligação ficava em silêncio. Não havia o que dizer, só sentir. Era uma avalanche de emoções. E cada uma delas levava sua mente de volta ao olhar de X perguntando: por que você não ajuda também? Foi Mariana quem disse a frase que desencadeou o próximo passo. Senhor Alan, se quiser ver isso de perto, posso ajudar. Ela tinha contatos, conhecia a cidade, sabia os caminhos. Alan, sem hesitar, respondeu: prepare tudo. Via Eitla. Era o início de uma jornada inesperada, onde o homem dos foguetes aceitaria descer à terra firme para ver, ouvir e, pela primeira vez em muito tempo, sentir. O coração falava mais alto. E assim, com o silêncio de quem sabe que está prestes a mudar, Elon Musk começou a escrever uma nova versão de si mesmo. Não com códigos ou planos de negócios, mas com gestos, intenções e humildade. E tudo isso por causa de um cantor que fazia mais do que cantar, e de um menino que ousou perguntar com o coração. Leonardo estava no sítio, descalço, sentado à sombra de uma mangueira, quando o celular tocou. Número desconhecido internacional. Ele quase não atendeu, mas por impulso ou destino, deslizou o dedo e disse: alô? Do outro lado, uma voz calma e direta. Oi, aqui é Elon Musk. Tô ligando dos Estados Unidos. Leonardo ficou em silêncio por alguns segundos. Richard, mas o nome soava familiar. E logo tudo ficou claro. Elon explicou com uma humildade surpreendente o impacto que sua história havia causado em X, com toda a pergunta inesperada. Dos vídeos vistos pela babá, da conexão criada a milhares de quilômetros de distância, seu trabalho me emocionou profundamente, disse. Leonardo respondeu com aquele jeito simples: eu só faço o que meu coração manda, moço. E Elon, tocado, fez uma proposta direta, inesperada, com ares de suspense. Quero ajudar. Você a ajudar mais. Leonardo ficou mudo. O homem mais rico do mundo ligando para ele, propondo parceria para expandir projetos sociais. Aquilo parecia um sonho. Mas com uma condição, Elon acrescentou, quebrando o silêncio. Quero que UX conheça essas crianças. Preciso que ele veja, sinta, entenda de perto. Foi aí que o sertanejo emocionado disse: então venha, traga ela. Vai ser um prazer mostrar o que é viver com pouco, mas com muito amor. A conversa durou 40 minutos. Eles riram, se emocionaram, falaram sobre infância, simplicidade, o poder da música. Elon pediu discrição, não queria holofotes, só verdade. Leonardo concordou, encantado com a sensibilidade inesperada daquele homem dos foguetes. Ajudar de verdade não precisa de palco, comentou. Era uma história emocionante se desenrolando como num roteiro, onde o improvável se tornava realidade. A cada linha, do outro lado do mundo. Mariana já fazia planos com X, mostrava no mapa onde era o Brasil, ensinava algumas palavras em português. Você vai dizer oi e dar um abraço, isso já ajuda, dizia ela. Décima repete animado a oi. Obrigado, somos amigos. Ela não observava tudo com o coração cheio. Era impossível conter o orgulho. Aquele garotinho, com uma pergunta simples, estava redefinindo sua missão de vida. Uma história incrível em construção. Leonardo, por sua vez, começou a mobilizar pessoas, ligou para as escolas que apoiava. Avisou discretamente que um visitante muito especial estava a caminho. Não deu detalhes, apenas pediu: preparem. Tudo com carinho, mas nada de mudar a rotina. Ele precisa ver como é de verdade. Era aquele tipo de suspense gostoso, que mistura emoção e expectativa. Como esperar a visita de um velho amigo que você ainda nem conhece. A equipe de Elon preparou a logística. Jato particular, tradutor, segurança discreta. Mas Elon foi claro, nada de luxo. Nada de exagero. Quero ver como as coisas realmente são. O planejamento incluía visitas a 2 comunidades no interior de Minas Gerais. E X, empolgado, escolheu brinquedos para levar. Quero dar para os meus novos amigos, disse com brilho no olhar. Era um gesto simples, mas carregado de significado. Com a viagem marcada, ela olhou para o espelho e sussurrou: talvez essa seja a missão mais importante da minha vida. Não era sobre foguetes, lucros ou inovação. Era sobre presença, sobre humanidade. Sabe, um cantor sertanejo que fazia o bem em silêncio. E um menino de 5 anos que, com uma pergunta inocente, reacendeu uma chama adormecida.
O avião pousou numa pista de terra batida sob o sol escaldante do interior de Minas. Ela, The Bone Simples, e mochila nas costas, desceu com X pela mão. Leonardo esperava do outro lado, em pé, com um sorriso tímido e olhos marejados. Não havia tapete vermelho, nem câmera, só o barulho dos passarinhos e o som dos passos na poeira. Era o encontro de dois mundos, de dois homens unidos por uma história emocionante nascida de uma pergunta inocente. X correu até Leonardo sem hesitar, como se já fossem velhos amigos. Você é o moço do vídeo, disse, abraçando o sertanejo. Leonardo riu com a voz embargada. E você é o menino que fez seu pai chorar, né? Os dois riram. E naquele momento qualquer barreira menos cultural, linguística ou social simplesmente desapareceu. Era uma cena cativante demais para ser real, mas era ali o improvável se tornava inesquecível. Leonardo levou Ellen e X para a primeira escola que ajudou a reconstruir. As crianças descalças e com uniformes surrados esperavam de mãos dadas, algumas segurando desenhos, outras com olhos arregalados de curiosidade. Quando viram X, correram para ele como se já o conhecessem. Não havia medo, só empatia. E X, sem falar português, respondeu com sorrisos e abraços, uma linguagem universal de emoção pura. Durante a visita, ela manteve-se em silêncio, observando cada detalhe. O chão rachado, os brinquedos improvisados, as salas apertadas. Era como se estivesse vendo o mundo pela primeira vez. Eu construo foguetes, mas nunca imaginei o impacto de um lápis novo, murmurou. Leonardo apenas respondeu. Às vezes é só disso que eles precisam para sonhar. A simplicidade da frase o atravessou como uma flecha. Na hora do recreio, X se misturou aos outros, jogando bola, brincando de pular corda e gargalhando como se tivesse vivido ali a vida inteira. Ellen, sentado sob uma árvore, assistia tudo com os olhos marejados. Mariana, ao lado dele, disse: é assim que a gente aprende, sentindo na pele o que não dá para ver com os olhos fechados. E Ellen sabia menos, aquele momento valia mais que qualquer conferência ou prêmio de inovação. Leonardo levou-os, depois, a um refeitório comunitário, onde crianças almoçavam arroz, feijão e frango assado. X experimentou e fez cara de quem tinha descoberto um tesouro. Muito bom! Gritou em inglês. As crianças riram, e uma delas lhe entregou uma flor feita de papel. Era simples, mas carregava mais do que beleza. Carregava gratidão. Era uma surpresa com gosto de verdade, impossível de esquecer no fim do dia. O sol começava-se por atrás dos morros, pintando o céu com tons alaranjados. Ellen se aproximou de Leonardo e disse: acho que você salvou mais do que crianças. Acho que salvou a minha visão de mundo. Leonardo colocou a mão em seu ombro e respondeu: foi seu filho quem fez isso. Eu só mostrei o caminho. O silêncio que se seguiu dizia tudo. Era um daqueles momentos que não precisam de legenda. Na van de volta, X dormiu com a cabeça no colo da babá, segurando um brinquedo de madeira feito por uma das crianças. Ela olhava pela janela, pensando em tudo o que vira e sentira. Aquele dia tinha sido mais do que especial, tinha sido transformador. E ali, no silêncio da estrada de terra, nascia algo novo. Algo que mudaria vidas muito além daquela viagem. No segundo dia da visita, enquanto X brincava no pátio da escola com outras crianças, uma menininha de tranças amarradas com fitinhas vermelhas se aproximou. Tímida, segurava um papel dobrado e levemente amassado nas mãos. Seu nome era Maria, tinha 7 anos, e o sorriso era mais doce que qualquer sobremesa. Sem dizer uma palavra, estendeu o desenho para X. No papel, um coração, 3 bonequinhos de mãos dadas e a frase em português: obrigada por nos ajudar. Mariana traduziu baixinho no ouvido de X. O menino ficou imóvel por um instante, como se seu pequeno coração estivesse tentando entender aquele gesto tão grande. Depois, sem pensar 2 vezes, abraçou Maria com força. We are friends now, sussurrou com a voz trêmula. O pátio ficou em silêncio por segundos, como se até o vento estivesse ouvindo. A emoção tomou conta menos. Era impossível não se arrepiar. Leonardo, observando de longe, enxugava discretamente os olhos. É por isso que a gente continua, mesmo quando o mundo parece não ligar, murmurou. Ellen, com um nó na garganta, tirou o celular do bolso, mas não para filmar menos, apenas para guardar aquela imagem na memória. Era o tipo de cena que nenhum algoritmo, nenhuma rede neural artificial seria capaz de reproduzir. Ali havia verdade, havia história emocionante, havia transformação real. Maria não tinha ideia de quem era Elon Musk. Para ela, aquele homem era apenas o pai de um novo amigo que tinha vindo de muito longe. E talvez por isso sua gratidão era tão genuína. Não pelo status, mas pelo gesto. Pelo simples fato de ter sido vista
lembrada, acolhida, e isso era mais cativante do que qualquer discurso motivacional com slides e dados. Mais tarde, no refeitório, Maria puxou X pela mão e o levou até a mesa dela. Ofereceu uma balinha de hortelã meio derretida do bolso e disse: "Essa é para você lembrar de mim." X aceitou como quem recebe um tesouro e guardou no bolso da calça. "I won't forget, promise." Ela, na distância, observava tudo em silêncio, enquanto uma avalanche de sentimentos o invadia. Aquilo era mais que um gesto. Era uma lição. Durante o retorno ao alojamento, ela se pegou revendo cada detalhe daquele momento. Com uma pergunta. "E agora estamos aqui, aprendendo com uma menina que não tem nem 10 anos", pensou. Não era exagero dizer que Maria havia deixado uma marca definitiva na alma do menino e do pai. Era aquele tipo de surpresa que não se planeja, só se vive, e que muda tudo. Leonardo se aproximou e disse algo que ela nunca mais esqueceria. "Essas crianças não precisam de pena. Precisam de quem acredite nelas." Ela apenas assentiu. Aquilo não era apenas bonito, era verdadeiro, urgente e poderoso. A semente já estava plantada, e com ela, um novo projeto começava a tomar forma na mente de Ellen. Algo maior, algo duradouro. Algo que unisse tecnologia e compaixão. Naquela noite, enquanto X dormia abraçado ao bilhete de Maria, Ellen rabiscava ideias num caderno surrado emprestado da escola. Não era um projeto espacial. Era terrestre, emocional, humano. E eu não que. Ele escreveu no topo da página, foi simples, direto. "Cheio do propósito, pequenos sonhos." O nome nasceu no silêncio de uma noite simples, mas cheia de significado. Elon escreveu "Pequenos Sonhos" no topo do papel com a convicção de quem tinha finalmente entendido o que realmente importa. Aquilo não era apenas um título, era um símbolo. Um projeto nascido de uma pergunta, moldado por experiências reais e regado com lágrimas e abraços sinceros. No dia seguinte, Ellen reuniu Leonardo e Mariana e disse: "Vamos criar algo que dure. Algo que transforme." Leonardo arregalou os olhos. "Fundoca?" perguntou, com a voz desconfiada de quem nunca buscou formalidade para fazer o bem. "Sim, uma que una o que você tem de mais precioso, o coração menos comum que eu posso oferecer, estrutura." Era uma parceria improvável e, justamente por isso, poderosa. Corações brasileiros e tecnologia de ponta lado a lado. Uma história emocionante ganhava estrutura. Planejamento futuro. Batizaram oficialmente o projeto de Fundação Pequenos Sonhos. A missão era clara: oferecer educação, alimentação e saúde para crianças em comunidades da América Latina. Mas com um diferencial: tudo feito com envolvimento emocional. Nada de doações frias e distantes. Era sobre estar presente, entender, cuidar. Elon, insisto, tem que ter gente como Mariana na linha de frente. Gente que sente. E assim foi decidido. Leonardo trouxe parceiros locais, professores, cozinheiras, líderes comunitários. Ela acionou engenheiros, programadores e especialistas em logística humanitária. A junção era inusitada, menos incrível. Tablets.com. Conteúdo educativo foram traduzidos para o português e distribuídos. Ao mesmo tempo, novas salas foram construídas com materiais sustentáveis. Era o futuro estendendo a mão para o presente, sem arrogância. Socome Macau, o primeiro centro da fundação, foi erguido em tempo recorde. Num vilarejo onde antes havia apenas uma estrutura de madeira. X cortou a fita de inauguração, com Maria ao seu lado segurando firme sua mão. "We did it", disse ele sem largar o sorriso. Ela olhava com olhos marejados, sentindo que ali havia mais potência do que em qualquer foguete lançado. Era o impacto de uma história cativante, que agora ganhava espaço físico. A mídia tentou cobrir, mas Leonardo bloqueou. "Isso não é palco. Isso é vida real." Ellen concordou. A divulgação foi feita apenas pelas famílias atendidas, com vídeos simples e depoimentos reais. E mesmo assim, ou talvez por isso, viralizou. Pessoas do mundo inteiro começaram a doar. Celebrity compartilharam. E mais importante, crianças começaram a sorrir com esperança renovada. Era emocionante ver cada pequeno sonho florescendo. X continuava participando de tudo. Escolhia os brinquedos que seriam distribuídos, dava sugestões para os vídeos educativos, aprendia português com Maria por videochamada. Ele virou nosso embaixador oficial. Brincava Mariana. Mas todos sabiam. Aquele menino era mais do que isso. Era o coração pulsante da história. A faísca que acendeu a transformação, o elo entre mundos que jamais haviam se encontrado. Antes, a Fundação Pequeno Sonho seguia crescendo. Mas mais do que prédios e números, o que ela construía era propósito. Era como se cada gesto devolvesse ao mundo um pouco da humanidade que o dinheiro às vezes tenta esconder. E lá estava Ellen. Já não como o visionário da tecnologia, mas como o pai de um menino que, com uma pergunta simples, iniciou a mais linda missão de sua vida.
O mundo não demorou a perceber. O impacto da Fundação Pequenos Sonhos ultrapassou fronteiras, línguas e crenças. Vídeos amadores de X brincando com crianças brasileiras viraram símbolo de esperança em páginas internacionais. O filho do homem mais rico do mundo era agora a gorotopropaganda do afeto. A história emocionante do menino que mudou o pai encantava até os mais céticos. Era cativante, inacreditável e totalmente real em talk shows. Elon foi perguntado várias vezes sobre automóvel, Tesla, Marte, mas era sempre a história de X e Leonardo que fazia a plateia se calar. O que mais me transformou não foi a tecnologia. Foi meu filho me mostrando que amor também pode ser missão, dizia. Aplaudia de P. Era um Elon humano, sem script, emocionado, falando de coisas que nem os algoritmos conseguiam processar. Era surpreendente. Era genuíno. Bilionários começaram a repensar seus papéis. Jeff Bezos financiou centros de alfabetização na Colômbia. Oprah entrou como parceira no programa de bolsas escolares. Até celebridades como Shakira e Malala compartilharam a história de X e Leonardo em seus perfis. Às vezes a verdadeira revolução começa com um coração de 5 anos, escreveu a ativista paquistanesa. O mundo chorava, sorria e acreditava outra vez que mudanças reais ainda eram possíveis. Jornais destacavam manchetes como "O menino que fez Elon Musk descer à Terra", ou "Como Leonardo e uma criança brasileira deram aula de humanidade ao Vale do Silício". E em meio a todo esse furor, Leonardo continuava o mesmo. Chapéu, sorriso discreto e humildade intacta. A fama vem e vai, mas o que a gente faz com amor, isso fica, dizia ele nas raras entrevistas. O brilho nos olhos dele não era de celebridade, era de quem fez a coisa certa. Nas comunidades atendidas tudo mudava. Escolas reformadas, clínicas de atendimento básico montadas, internet instalada, alimentação garantida, crianças Q. Antes não tinham nem caderno, agora gravavam vídeos cantando músicas do Leonardo com tablets da SpaceX. "Obrigada, Elon", dizia uma menininha com sotaque forte e abraço apertado. Era lindo, emocionante, quase poético. O futuro finalmente parecia mais justo e possível. Elon mudou hábitos. Menos tempo em reuniões, mais tempo visitando os centros da fundação. Começou a escrever um livro com X, contando essa jornada transformadora, sonhos maiores que Marte. Mariana foi promovida a diretora cultural da fundação. E Leonardo apenas ria. "Olha no que deu uma perguntinha de criança, hein?" Era tudo tão inacreditável, tão cheio de reviravolta, que parecia obra de ficção, mas era a vida. X virou símbolo de empatia infantil. Escolas ao redor do mundo começaram a aplicar um dia do pequeno sonho, onde alunos eram incentivados a perguntar o que gostariam de mudar no mundo. E os resultados eram mágicos. Era como se a pergunta do menino tivesse gerado uma onda de consciência global. E de novo, sem campanha, sem apelo comercial, só emoção. Surpresa e verdade. Ela não era mais apenas o homem de Marte. Era o homem que aprendeu a olhar para o chão, para as pessoas, para os pequenos, tudo por causa de uma frase singela, dita entre carrinhos e café, e nos bastidores a certeza de que o mundo pode mudar, desde que se escute com atenção o que vem do coração. X completou 6 anos com uma festa simples, cercado de crianças de todas as partes, inclusive do interior de Minas. Nada de brinquedos caros ou decoração extravagante, só balões coloridos. Música ao vivo com Leonardo e muitos sorrisos. Ele pediu que a mesa fosse compartilhada, como na escola do Brasil, disse. Ali, rodeado por seus novos amigos, como ele chamava. Mostrava que havia aprendido o mais importante: dividir. Ela, olhando aquela cena, percebeu que nenhum MBA ou lançamento de produto jamais havia ensinado. Era seu filho quem mostrava como liderar com um coração. Cada gesto, cada palavra, cada pergunta feita por X durante o projeto era uma aula de empatia e propósito. "Eu sou o CEO da Tesla, mas ele é o CEO da bondade", brincava com os amigos mais próximos. Era uma história emocionante que tocava qualquer um. A babá Mariana, que sempre agiu nos bastidores, virou símbolo de transformação silenciosa. Foi homenageada pela fundação e recebeu uma bolsa de estudos integral nos Estados Unidos. "Nunca pensei que mostrar um vídeo no celular mudaria tanto", disse com lágrimas nos olhos. Era cativante ver como pessoas comuns estavam transformando estruturas globais com pequenos gestos. O mundo, enfim, estava prestando atenção. Leonardo continuava sua missão com a mesma simplicidade, mas agora com recursos e estrutura, conseguia atingir mais comunidades, mais crianças, mais sonhos. Nada mudou. Só cresceu, dizia. E a cada visita de X, era recebido como um irmão mais novo por aquelas crianças. O menino que morava em Austin já era parte viva daquelas histórias. E isso era tão verdadeiro quanto o solo onde tudo começou. Durante uma entrevista, Elon foi questionado sobre o maior investimento de sua vida. Ele respondeu sem hesitar: "Foi escutar meu filho e seguir o que ele viu antes de mim." A frase correu o mundo.
Inspirou pais, professores, líderes. Não era só sobre dinheiro, era sobre humildade. Sobre a coragem de aprender com quem mal aprendeu a escrever. E isso, no fundo, é o tipo de surpresa mais poderosa que a vida pode oferecer. X crescia com o coração firme e a cabeça leve. Continuava curioso, brincalhão, mas com um brilho no olhar que ia além da idade. Perguntava sobre novas ideias. Para ajudar, queria plantar árvores e ensinar outras crianças a falar inglês. Um dia disse: pai, quando eu for grande quero ser o Leonardo da Lua. Ellen riu alto e respondeu: e eu vou ser seu assistente. Era como assistir ao nascer de uma nova geração, mais sensível, mais sábia, mais humana. A Fundação Pequenos Sonhos não era mais só um projeto. Era um movimento, um lembrete vivo de que grandes mudanças podem começar com um coração pequeno e sincero. E que às vezes a melhor pergunta é aquela feita com a pureza de quem ainda não conhece os limites do mundo. X não mudou só o pai. Mudou a percepção de milhares. E isso ninguém tira dele, porque, no fim das contas, tudo começou como uma pergunta simples, feita com amor. Uma pergunta que parou Elon Musk, que tocou o Brasil, que emocionou o mundo e que continua ecoando como uma melodia suave que insiste em lembrar: os verdadeiros gigantes ainda andam de pés descalços.